Bom, última questão. Um sólido esférico feito de um material isolante de raio A igual a 3 centímetros e está eletrizado com uma carga total Q1 igual a mais 4 microcoulomb. Esse corpo é envolvido por uma casca esférica condutora de raio interno B igual a 6 centímetros e raio externo C igual a 7 centímetros. A casca esférica possui carga Q2 igual a mais 2 microcoulomb e se encontra em equilíbrio eletrostático. Usando a lei de Gauss e as propriedades de um condutor em equilíbrio, descreva o campo elétrico modo, direção e sentido resultante a uma distância r do centro para os seguintes pontos. R igual a 1 centímetro, B igual a 4 centímetros, C igual a 6,5 centímetros e R igual a 10 centímetros. Tá. Beleza. Bom, primeiro, para calcular cada pedaço, você tem que descrever quais são as regiões que isso pertence. Então, na região que pertence esse raio A, é uma região que está interno a um sólido carregado. Ele diz que é carregado uniformemente. A região B é entre o sólido e a casca, né? E a região C é dentro do condutor e a região D é externa à casca, que é esse ponto aqui. Certo. Bom, então, o que a gente precisa fazer aqui? Usar a lei de Gauss, tá? Então, suponha que você pegue uma superfície gaussiana que envolve uma região interna do sólido isolante carregado com um certo raio Rzinho, tá? Existe uma propriedade que é a simetria esférica, que o campo elétrico produzido por uma simetria esférica, ele é ortogonal à superfície. Isso significa o quê? Significa que ele é ortogonal à superfície e é paralelo ao infinitésimo de área da superfície. Tá? Então, lembrando que fluxo é a integral de linha do produto interno de E com dA, então você pode aplicar um módulo, que vai ficar EA, dA no caso, e poder calcular. Tá? Bom, com isso a gente tem o seguinte, escolhendo essa região, aplicando isso aqui, dizendo que o campo é uniforme e constante nessa região, não varia nessa região. Então, basta só calcular o A, tá? E ficamos simplesmente com essa equação. Essa equação se repete praticamente em todas as outras, tá? Porque é a equação que descreve uma simetria esférica. Então, o campo elétrico devido a essa simetria esférica é a constante K de K elétrica vezes a carga envolvida dividido por R quadrado, que é a distância do centro até o ponto. Tá? Beleza. Só que na letra A ele pede para você calcular numa região onde a carga envolvida não é a carga total do sólido. Então você tem que achar a condição de proporcionalidade, que é a densidade volumétrica, né? Então, para uma carga uniformemente distribuída dentro de um sólido, a gente tem que a densidade volumétrica total é igual à densidade volumétrica envolvida, porque é uniforme. Então, a gente sabe, né, que a densidade é a carga, densidade de carga volumétrica é a carga dividida pelo volume. O volume de uma esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo. Né? Então, substituindo aqui, vai ficar Q1 sobre 4/3 de π A3 A ao cubo, perdão. E o Q envolvido, 4/3 de π Rzinho ao cubo. Esse Rzinho é o R
imaginário que você usa para poder chegar na solução, tá? Bom, rearranjando, vendo que repete esse 4/3 duas vezes, né? E o π também. Você vai ter que a carga envolvida é simplesmente a carga Q1 vezes o R ao cubo dividido por A ao cubo. Só que quando você substitui nessa equação do campo, você vai ter que vai cancelar aqui em cima 2R, né? R quadrado. E vai ficar simplesmente K-Q1 sobre A ao cubo vezes o R. Tá? Essa equação de campo aqui, ela funciona até o limite onde o R é igual ao próprio A. Tá? Então, ele pede para você calcular o valor em módulo primeiro, de quanto vale o campo, em módulo não, em valor, de quanto vale o campo naquela região. E o campo ele dá 1,33 vezes 10 a sétima, substituindo os valores, tá? E ele deu positivo. O que significa? Se deu positivo, o produto interno, né, do DA com o E foi positivo. Se o produto interno de E com DA foi positivo, quer dizer que ele está paralelo no mesmo sentido. Então, nesse ponto aqui, você tem que o campo elétrico ele está indo, se você colocar uma direção aqui, que é x, y, z, no sentido x negativo, tá? Então, esse aqui seria o campo elétrico em A, onde o módulo desse campo é esse valor aqui, ok? Bom, para a letra B, agora ele quer na região entre A e C, né? Entre A e B, perdão. Entre a região entre A e B, a gente usa a lei de Gauss. Lembre que eu falei que vai sempre acabar chegando nessa equação, onde esse Rzinho aqui é uma variável muda. Então, o que a gente tem? A lei de Gauss diz que o campo é proporcional à carga envolvida. Nesse caso, a carga envolvida é a carga total do sólido, porque está totalmente dentro da superfície. Você não está internamente no sólido, você está numa região externa a ele. E como só envolve ele, então o campo é devido somente a ele. Então vai ser KQ1 sobre R quadrado. Só para ver uma coisa? Tá, pronto, é isso. Então, escolhendo o raio na distância B igual a 4 centímetros, o valor do campo vai ser 2,25 vezes 10 a sétima. Note que esse valor ele é um pouquinho maior do que esse, porque esse aqui está interno, né? O crescimento, caso você se lembre, aqui é uma reta, né? Essa equação aqui é uma reta. Então quer dizer que de 0 até A, o crescimento do valor do campo é linear. Depois ele decai com o quadrado da distância, certo? Que é uma parábola. Então, como ele já está numa certa distância aqui, então o campo pode ser menor ou maior, né? Dependendo de onde está. Aqui. Pode ser que ele esteja nesse começo e ali está aqui. Então, tem esse detalhezinho, tá bom? Beleza. O sentido, a direção é o sentido, note que o resultado deu positivo, certo? Se o resultado deu positivo, quer dizer o quê? Que o vetor campo elétrico ele é paralelo ao mesmo e é mesmo sentido do infinitésimo de área. Então, o produto interno de DA deu positivo. Isso implica o quê? Que o campo ele é ortogonal à superfície e ele é paralelo a DA, então ele vai estar apontando no ponto B dessa seguinte forma. Para baixo aqui, porque está nessa região de baixo, ponto B. Então, numa notação de plano XY,
ele estaria na direção menos y, né? Na direção menos j. Em direção não, sentido menos j. Com um módulo igual a esse valor aqui, certo? Na letra C, ele pergunta quanto vale o campo na região dentro do condutor. Note, ele já deixa claro, o condutor está em equilíbrio. Se o condutor está em equilíbrio, quer dizer que as cargas do condutor, elas estão concentradas nas superfícies, né? Então você tem a superfície interna do condutor e a superfície externa do condutor. Então vai ter uma densidade de carga na superfície interna e uma densidade na superfície externa, de tal modo que o campo elétrico produzido aqui no meio aqui é zero, tá? Que é o equilíbrio eletrostático, tá? Para a região D, então aqui o vetor, o campo elétrico aqui é nulo, é o vetor nulo. Na região D, que é a região externa, a gente usa a lei de Gauss novamente. Então voltamos àquela equação da simetria esférica. K, Q envolvido sobre R quadrado, onde R é o R mudo. Agora o Q envolvido é o Q que tem os dois, né? Então na figura aqui, você tem que o Q envolvido é os dois sólidos, né? Os dois objetos de carga. Então a carga envolvida é a carga Q1 mais a carga Q2, certo? Como as cargas são positivas, né, ambas, então a resultante vai ser positiva, o que implica dizer que o campo elétrico vai nos dar um valor que é paralelo no mesmo sentido do dA de novo. Então o E de D vai estar apontando na direção positiva de X para esse ponto aqui. E o valor da intensidade dele, quando você substitui a quantidade de carga e a distância, é esse valor aqui. Por fim, ele pergunta qual é a quantidade de carga situada nessas regiões da casca interna e da casca externa da superfície. Note, pela lei de Gauss, a gente viu que quando a gente olhava essa região aqui, a região dentro do condutor, a resultante do campo é nula porque está em equilíbrio eletrostático. Isso quer dizer o quê? Que a densidade de carga, a carga que está nessa casca interna, ela anula a carga que está interna nessa região aqui, que é o sólido. Então a lei de Gauss, pela lei de Gauss a gente tem o quê? Carga ε0 vezes o fluxo é igual à carga envolvida. Só que o fluxo é nulo, porque o campo é nulo. Então, a gente fica com 0 igual a carga Q1 mais a carga Qin, que é a carga da parede interna do condutor. Rearranjando, a gente vai obter que a carga In é igual a menos a carga 1, que é menos 4 microcoulombs. Tá? E para encontrar o valor da casca externa, você tem que o seguinte: a carga total é igual à carga da parede interna mais a carga da parede externa. A gente já conhece a carga total. Então, substituindo os valores, a gente vai obter que a carga da parede externa é 6 microcoulomb, que é exatamente o que a gente usa quando está na lei de Gauss, da parte externa, que é o resultado da soma das duas cargas. Então, é como se você tivesse, na verdade, um corpo fechado, imaginando quando você olha externamente, é um corpo fechado, onde a carga total do corpo fechado é 6 microcoulomb. Quando você olha para a lei de Gauss. Quando você olha para a região de dentro, você só tem aquela carga interna também. Então, tem essas propriedadezinhas legais. Bom, aqui acaba.
Qualquer dúvida é só chamar.